Boa tarde, meu nome é Raquel, eu curso licenciatura em Artes Visuais pela Uninter e trago esse vídeo como parte do meu estágio obrigatório. Agora eu vou direcionar para o notebook para explicar a oficina que se trata. O estágio é destinado ao grupo de diferentes contextos. Esse grupo é fora do ambiente escolar. Então, eu optei por trabalhar com alcoólicos em tratamento, né? Em uma clínica de reabilitação. A oficina é de modelagem. Então, eu vou trazer um pouco da parte teórica para depois colocar a proposta prática. Antes de tudo, para a gente falar de modelagem, é legal a gente pensar qual é a diferença de forma bidimensional e tridimensional. A forma bidimensional tem dois planos, duas dimensões, que é plana, a largura e a altura. Como exemplos, se tratando de arte, a gente tem a pintura, o desenho, a gravura. As formas tridimensionais têm três dimensões, que é da mesma forma que o bidimensional é a largura, a altura e tem a profundidade, o que torna ele, traz essa ideia do volume. A gente pode circular ao redor dele, que a gente vai poder ver ele de diferentes posições. Como exemplo, na arte tem escultura e arquitetura. Aqui tem um trabalho do Rodin, o Beijo, que foi esculpido em mármore. E eu trago uma citação aqui. Representada por estátuas, relevos e monumentos, a técnica da escultura criou figuras clássicas, com base e pedestal de peças fundidas em bronze a partir de modelagem e moldes, ou esculpidas principalmente em grandes blocos de pedra, processo que atravessou séculos. Então, tradicionalmente, existiam essas técnicas, principalmente o esculpido e a modelagem que se usava, e hoje em dia já existe a apropriação do objeto ou agrupamento de diferentes objetos, como assemblagem, e a estátua não fica somente naquela base, no pedestal, ela faz parte do espaço. Existem diversas formas de se trabalhar. Então, no século XX, principalmente na primeira metade, ocorreu a primeira grande ruptura com as técnicas e as temáticas tradicionais, clássicas e racionais, experimentando múltiplos meios, materiais e temas nunca antes trabalhados. Sobre as técnicas tradicionais. A definição mais tradicional de escultura é a de uma obra obtida pelo processo de esculpir. Também podemos dizer que uma escultura é uma forma em volume e que pode ser obtida por diferentes processos. Pela modelagem, que usa materiais maleáveis e moldáveis, e pelo processo de esculpir, que consiste no desgaste de materiais sólidos, como naquela escultura vista anteriormente do Rodin, em que ele pega um bloco de mármore para esculpir. Então, esculpido é a subtração de material. Partindo de alguma matéria-prima rígida, como um bloco de pedra ou madeira, são retiradas partes com auxílio de instrumentos afiados, goivas e lima. Ali na imagem aparece uma pessoa martelando com o formão, porque exige muita força física e também exige muita precisão. Porque se retirar uma parte que precisa para a forma, aí fica complicado, né? Tem que ser bem preciso, tem que ser bem pensado. Nessa tem o David e Michelangelo, também foi feito em mármore. Aí a gente vai falar da modelagem. A modelagem seria a adição de material, ou moldar esse material, né? Geralmente se utiliza as mãos para isso, mas a gente pode usar várias outras ferramentas, que a gente chama de estecas. Sobre a modelagem consiste em acrescentar ou elaborar formas. Para isso, são utilizados materiais macios e flexíveis, aos quais se pode dar forma sem dificuldade. Entre os materiais utilizados desde a antiguidade para modelar uma escultura estão a cera, gesso e argila. Posteriormente cozidas, elas se tornam mais resistentes. Então, esses materiais, a argila, depois que ela é queimada, ela fica mais resistente. Antes disso, é bom tomar cuidado. Se simplesmente modelar ela e esperar secar, tem que se tomar cuidado para que ela não quebre.
Aqui tem a modelagem na argila, Diego Andrade, que ele fez um santo. Aqui a gente pode ver que, como no desenho, que se faz um esboço, tendo cuidado das proporções, na escultura também. A gente faz o acabamento no final. Ninguém começa assim, fazendo um pedacinho da cabeça, um pedacinho do nariz, a gente pensa como um todo, né? Faz a estrutura, depois estruturado, depois das proporções estarem corretas, a gente faz o restante, né, e dá o acabamento. Olha, aqui teve preocupação primeiro com a figura humana, nas proporções certas, e a parte do tecido foi acrescentada posteriormente. E os drapeados foram feitos depois, com os detalhes do rosto e todo ele. Aqui eu vou trazer uma produção de peça tridimensional que eu fiz, para se ter uma noção do processo, de como se faz, pra gente partir para a proposta prática. A partir de uma imagem bidimensional, de uma pintura, eu eu usei ela como referência e fiz uma peça com a massinha de biscuit. A massa de biscuit, ela tem, a maior parte da composição dela é com cola. Quando ela seca naturalmente, não é levada no forno. Quando ela seca, ela perde líquido, ela diminui entre 20% a 30%, isso daí a gente já tem que, na hora de fazer, claro que um iniciante vai primeiro experimentar, entender como funciona a massa, mas depois ele vai percebendo essas características dela. E quando quiser fazer de determinado tamanho, já pensa que ela vai reduzir um pouco. Sempre que quando a gente faz alguma peça, é bom a gente fazer a estrutura, para que até para secagem não envergar e para essa peça se manter da forma que a gente gostaria. Então, ali o que eu fiz? Eu peguei o centro, eu coloquei arame, na verdade eu coloquei mais de um, mas pode-se colocar numa espessura mais grossa. E para fazer a parte de dentro, para fazer a estrutura, pode-se usar papel alumínio ou isopor. Para deixar a peça mais leve, a gente usa menos massa e elas têm a secagem mais rápida. Se fizer ela toda de massa, a probabilidade dela retorcer, dela empenar na hora da secagem e deformar é muito grande. Então, é melhor a gente usar menos massa e fazer uma estrutura leve, que a secagem também vai ser mais rápida. Aqui eu também coloquei um arame na parte da perna e fui colocando o papel alumínio para estruturar. Então, comecei a fazer, deixei secar. Eu queria que ficasse mais ou menos do mesmo tamanho, mas nada exato. Fui colocando em cima porque eu achei fácil para me guiar. Cada um vai à medida que for fazendo, vai percebendo o que fica melhor, né, em relação ao processo, em relação à confecção, à produção do seu trabalho. Aqui, como eu só tava fazendo uma base ali, eu usei um resto de massinha colorida. Aí eu já comecei a usar uma massa com pigmento da cor da pele que eu gostaria. Então, a massa a gente compra ela natural, que seria como a cor da cola. Quando a gente deixa secar, ela fica meio transparente. Ou a gente compra branca ou com outro pigmento, qualquer outra cor. Mas a gente também pode pintar em casa. Depois eu vou falar sobre os pigmentos. Também poderia, ao invés de tingir a massa e ela ficar com a cor desejada, eu poderia fazer toda ela com uma cor e pintar toda a peça depois, né? Aqui é a parte de trás, o processo. Com a cabeça. E aqui eu coloco um detalhe. Então, depois de seco, a gente pode pintar para realçar os relevos dela. Com o pincel seco, eu pego um pouquinho de tinta acrílica, bem pouquinho, e passo ali só para realçar essas formas, sem pintar a peça completamente, só para dar uma sujadinha. E como eu peguei uma pintura de referência, eu gostaria que ficassem com essa impressão, com essa ideia das pinceladas da pintura. Por isso que na pele tem umas partes ali com azul, com rosa, com branco, que dá essa ideia do pictórico.
uns detalhes e a peça finalizada. Então, peça tridimensional a gente pode ver por todos os ângulos dela. E em relação, então, à parte técnica da massa de biscuit ou porcelana fria, como é dito, a importância de sovar a massa. A gente tem que sovar a massa para retirar o ar dela. Se usar ela simplesmente pegando o pacote, não dá muito certo. A gente tem que sovar para amaciar ela e para tirar o ar, porque senão vão formar bolhas. Na medida que ela vai secando, vão formando bolhas. Então, eu deixo dentro de um saquinho ou dentro de um pote. Retiro uma parte e sovo ela antes de usar. Essa aqui já foi tingida com um pouquinho de amarelo, mas é assim. E ela é bem maleável, bem... Olha, esse barulho foi do ar saindo. Se eu não tivesse sovado, todas essas bolhas de ar, à medida que a peça secasse, iam deformar e já não ficaria legal. Quando eu paro de trabalhar com ela, se eu quiser que ela seque, eu deixo fora do plástico. Se eu quiser guardar ela para usar novamente, eu deixo dentro do saco ou dentro de um potinho. Ela não pode entrar em contato com o ar para que ela não perca a umidade e seque. Em relação aos pigmentos, eu posso comprar ela natural, né? E tingir ela. Que pigmentos que eu posso usar? Posso tingir com tinta óleo para tela. Esta. Coloca um pouquinho no meio e vai amassando até obter a cor desejada. Eu posso usar tinta de tecido. Esse corante xadrez é utilizado em tinta acrílica para pintar parede, esse tipo de tinta, mas pode ser usado. Existem pigmentos em pó específicos para isso, para artesanato, que podem ser usados para tingir a massa ou depois para fazer algum sombreado no final, quando a peça já estiver seca. Esses potinhos têm giz pastel. Eu ralei eles porque eu achei mais fácil de usar. Também é uma forma de utilizar, como aquele pozinho. Só que ele fica um pouco mais claro. E também pode ser corante alimentício. Então, dificilmente uma pessoa não vai ter algum desses pigmentos. E o valor da massa também é acessível. Então, eu acho que é um produto bem legal de se usar. Materiais que podem ser explorados como estecas. A gente pode usar palito de dente, pode usar agulha de crochê, régua, qualquer tipo de marcação. Aqui eu tenho um pote com várias estecas. Esse rolinho, por exemplo, ele é bem útil, tem a faquinha para fazer marcações. Esses pincéis aqui, esse pincel é modelador. Então, se eu quiser dar algum acabamento, eu vou rolando ele. Aqui, olha. Dependendo do caso, eu posso colocar água para ajudar, mas a massa tá boa, tá bem fresquinha. Então, ele ajuda da forma, é muito bom. E tem vários pincéis, cada cabecinha ali, cada pontinha tem uma forma diferente, cada uma tem uma função diferente. Existem agulhas específicas para isso, mas eu poderia usar uma agulha de crochê que me ajuda a dar forma. Se, por exemplo, eu estiver fazendo um rosto e quiser puxar aqui para fazer um nariz, claro que isso com calma, mas eu vou puxando a massa para dar a forma que eu quiser. Posso usar os dedos para afundar. E eu posso usar a parte mais fina para fazer algumas marcações. Essa ferramenta tava com um pouco de massa e grudou.
Mas o metal é muito bom porque a massa não gruda. Quando a gente vai fazer uma peça maior, que não seja que seja uma esculturinha, assim, a gente tem que pensar na estruturação da peça. Como eu falei, com isopor ou papel alumínio. Naquele caso eu coloquei papel alumínio, desses que a gente usa na cozinha, né? Só amassa ele e usa. Ou faz com isopor. Essa peça, por exemplo, eu fiz a estrutura com isopor, o corpinho dele. E na cabeça eu coloquei uma bolinha de isopor. Eu recortei o formato do corpo dele, esse formato em isopor, lixei, estiquei com um rolinho a massinha e cobri. Quando a gente usa isopor, é legal a gente passar cola antes, para que a massinha grude, que ela tenha uma aderência melhor e que não junte muita bolinha de ar. Porque sempre que fica bolinha de ar, o acabamento já não é o mesmo, não é o que a gente gostaria. Ele acaba deformando. E existem formas de enxertar. Por exemplo, se eu tiver duas partes secas e eu quiser enxertar com um pouquinho de massinha, aqui, por exemplo, aqui seria um pescoço e aqui uma cabecinha. Fica essa emenda, não fica bom. Aí eu resolvi deixar secar, colei, e eu posso vir com uma massa aqui para enxertar. Posso usar o pincel modelador ou uma agulha. E para fazer essa emenda eu posso usar água, posso usar creme. Um creme muito utilizado é esse, pela textura. E este produto também é muito utilizado. Tem também esse pincel que tem reservatório de água. Então eu posso passar, vou apertando e vou passando água ali para amolecer um pouquinho mais essa massa e me auxiliar a fazer um acabamento bom aqui. Posso passar o dedo ou qualquer ferramenta que me auxilie nisso. Aqui eu passei um pouco desse lustramóveis e ele me ajuda a fazer um acabamento muito melhor. Aí tem que trabalhar na peça. Vou seguir adiante porque não tem tanto tempo. Quero colocar um exemplo aqui. Como a proposta é partindo de uma imagem bidimensional, fazer uma escultura, eu vou mostrar aqui os exemplos. O que eu vou fazer é usar como referência, não preciso copiar. Já que os alunos, esses alunos, a proposta seria de trabalhar com turmas que provavelmente não tenham essa experiência da modelagem anteriormente, então teria que ser de uma forma bem simplificada e tendo em vista as limitações dos alunos. Então aqui eu tenho um exemplo de uma peça que eu fiz, baseada no Simons, no integrante da banda Kiss. Nesse daqui tá bem simplificado, até o tamanho é reduzido. A cabeça é redonda, não existe nenhuma marcação em relação a olhos, não existe abertura na boca, é desenhada. O calçado é super simplificado, só tem a cor prateada, então a gente pega a ideia e traduz no que a gente consegue trabalhar. Aqui eu já fiz bem mais detalhado. Tem o sapato, é muito parecido, né? Tem muitos detalhes. Ele todo tem mais detalhes, mas cada um faz de acordo com o que
com as suas limitações, com o seu conhecimento o primeiro contato tem que ser de experimentação mesmo, né? Brincar com a massinha para entender as potencialidades dessa massa, de que forma que a gente consegue trabalhar. Aqui eu usei a massa tingida preta, mas na parte prateada eu pintei com tinta acrílica. Esse tipo de tinta. Tinta acrílica para artesanato, tirando essas metálicas, a gente costuma usar a tinta fosca para fazer o acabamento depois da peça bem seca. E pode-se usar maquiagem, pode-se usar para fazer sombreamento, giz pastel, lápis de cor aquarelável. Tem muito material que a gente pode ter em casa que a gente pode aplicar na peça. Então, no primeiro momento, o ideal é fazer esse tipo de experimentação. Pensar, ver de que forma que consegue trabalhar com essa peça e brincar com ela mesmo. Aqui tem um outro exemplo, que é desse que eu mostrei antes, que é o Soluço, personagem do Desenho Como Treinar Seu Dragão, em que eu fiz a estrutura dele de isopor, e em cada parte, na ligação entre o tronco e o braço, entre o pescoço, a cabeça, a gente coloca sempre ou um palito de bambu ou um arame. Dependendo do tamanho, é melhor arame galvanizado. Então aqui eu tenho a mesma peça que está em construção. Aqui eu ainda não sombreei, eu só cobri. Eu tinha essa parte de isopor, ele fica bem leve. E eu cobri com as massas na cor desejada. Depois eu vou fazer o acabamento com tinta acrílica, passando, né, fazendo esses detalhes, esse camufladinho, que é só pegar uma tinta acrílica, diluir ela na água, dar batidinhas com diferentes cores. E assim a gente vai descobrindo, através da experimentação sempre. Experimentando diversos materiais, diversas estecas, ferramentas, até cabo de pincel pode ser esteca, qualquer coisa pode ser usado. A gente pode usar no lugar da agulha um cabo de pincel para ir dando forma. Então, nesse caso aí desse boneco, como eu não teria tempo de montar, de fazer ele aqui, eu trouxe ele como se eu fosse montar. Essas partes eu deixei secarem, porque se eu quiser fazer ele todo num dia, a probabilidade de ele amassar e deformar e não ficar da forma que eu gostaria é grande. Então, eu posso deixar ele dar uma ressecada. Aqui eu vou fazer um furo e vou passar cola e vou cortar aqui o tamanho certo, encaixar o arame. Todos os braços, todos os dois braços, nos dois braços. E a cabeça também deve ser encaixada. Aqui eu tava treinando algumas. A diferença entre ela pintada e sem pintar. Então, o que eu fiz aqui? Eu fui fazendo as marcações. Eu usei uma bolinha de isopor para colocar dentro. Para essa peça não pesar, não ficar, de repente, querendo cair para algum lado, para frente, para trás, pelo peso. Fica muito melhor de trabalhar colocando algum material leve dentro, que pode ser mudado, né? Isso são sugestões, mas que o aluno pode testar plástico, cobrir com fita crepe e depois passa a massa por cima. Aqui, na parte do olho, eu fiz um buraquinho e depois eu enxertei com o branco, para que depois eu faça a pintura. Mas são formas que cada um vai buscando de trabalhar, né? Opa. Então é isso. Seria essa proposta prática de, através de uma figura, de uma imagem bidimensional, trazer o volume para ela. Pensar nela em todos os ângulos e trabalhar com a massinha de biscuit.
No final, quando ela estiver seca, pinta com tinta acrílica. E tendo, né, recurso de usar, é interessante passar o verniz por cima para impermeabilizar a peça, já que ela tem como base a cola, e é interessante não molhar ela porque ela pode pegar umidade e amolecer. Muito obrigada.